Chama na Botina, o seu programa cast semanal. E essa semana nós estamos com as nossas pratas da casa, né? E, de novo, né? Que é o melhor, né, Lara? Porque o bom é quando a galera volta. Que é aquele tema, aqueles assuntos que todo mundo quer saber, todo mundo quer aprender mais. Porque eu acho que quando fala de dinheiro, a gente sempre quer aprender mais, não é? Com certeza. Então, dar as boas-vindas aqui pro Ronald primeiro e também pro Agenor, né, por estarem aqui de volta. Obrigada, né, por terem aceitado o convite de estarem aqui de volta. Obrigado, a gente agradece, né? É sempre bom estar de volta, né? Se a gente tá retornando é sinal de que vai dar bons frutos aí, tem dado, né? Então a gente agradece o convite novamente. Da minha parte também quero agradecer o convite. A gente tava com umas 2 semaninhas aí com a agenda apertada, mas aí a gente tá de volta para falar de novos assuntos, falar de novos parceiros e estamos aí à disposição. Legal, porque assim, geralmente quando, né, como a Jana colocou, tem o bis, né, porque o assunto faltou. E a gente tem alguns assuntos que nós, pelo tempo, né, no nosso programa ele não fica que nem aqueles podcast 3, 4 horas. O sonho seria esse, né? A gente ainda não é uma... Não tá assim, então uma inteligência limitada, né? Então, e as pessoas, né, costumam querer ouvir. Então, os bis que nós temos são sempre assuntos muito interessantes. Exatamente. Mas pra gente já ir começando, e talvez alguém aí não acompanhou o primeiro programa, Ronald, por favor, se apresente. Aqui os nossos convidados se apresentam, fala quem você é, o que você faz e sobre o que nós... Dá só uma pitadinha pra galera do que nós vamos conversar. Pincelada aí. Então, eu me chamo Ronald Mota, sou assessor de investimentos e banker. Estou no mercado financeiro, né, desde 2018. Passei por algumas instituições financeiras, hoje estou no mercado aberto como assessor de investimentos e finanças e bancário autônomo também. Da minha parte, né, eu me chamo Agenor, também sou formado em Ciências Contábeis, bacharel. Atuo no segmento bancário há 5 anos, 2 no segmento varejo e há 3 anos praticamente aí nessa, digamos assim, empreendendo nesse mercado, né? Trabalhamos com assessoria de investimento, bank e créditos e, digamos assim, montamos todo um ecossistema para atender o cliente como um todo no nosso escritório. Legal. E é assim, interessante porque antes, né? Vamos puxar assim, pessoal, assim, 45 mais, 40 mais, ainda tem a tradição do banco físico, né, da instituição. Eu vou ali, então ainda na nossa mente ainda era aquela coisa, aquele cofre gigantesco cheio de din-din, né, o meu tá lá garantido, eu tô vendo ele. Então, nós sabemos que de um tempo para cá as coisas foram mudando, né? E profissionais que lidam, a gente sabe de vários milionários que não lidam com dinheiro, né? Então, o pessoal ainda brinca, né? Que tem um termo agora sendo usado que é babá de rico, né? Que faz os pagamentos, que lida. Porque é outra geração, é outra cabeça, é outra forma de ver. Eu não quero me preocupar com isso. Então, eu gostaria que vocês, assim, por alto, fizessem um release do que seria para que as pessoas, né, que nem da minha faixa etária, já entendessem a diferença, né, assim, porque as pessoas olham no escritório, uma pessoa ali, outra pessoa que não é banco do cofre, e olha, não tá escrito cofre, só abre a partir de tal hora. E nem tá escrito banco. Assim, contextualizando, né, o nosso trabalho como você bem disse, né, a gente até falou no episódio anterior que a gente participou, nosso trabalho ele ainda tá se formando, a gente tá estabilizando o que é o nosso papel como profissionais na sociedade, né? Então, assim, o bancário autônomo, ele vem para desmistificar aquela figura do gerente tradicional de banco, né? Então a gente vem cada vez mais tentando se aproximar do cliente, humanizar um pouco mais o atendimento, né? E trazer a diferença de que a gente não tem uma bandeira de um banco específico quando o assunto é crédito, né? Hoje, da nossa parte, enquanto assessores de investimentos, enquanto gestores de patrimônio, a gente tem um vínculo, né? Um vínculo contratual junto ao Safra, né? O Banco Safra, que dispensa apresentações, né? Um banco de mais de 180 anos de história, né? A gente faz parte da Taira Capital, que fica em São Paulo,
com relação ao Banco Safra, né? Então com o Safra a gente tem essa exclusividade nos investimentos, mas com relação à vida bancária do nosso cliente, a gente até traz de novo aquela analogia que a gente usou na última vez, né? A gente é como se fosse um personal da vida financeira do nosso cliente, né? A gente vai pegar na mão dele e vai entender o que ele precisa para poder levar o resultado que ele espera, né? Então é mais ou menos isso, trocando em miúdos aí, né? Então é mais ou menos a nossa figura profissional é quase que o babá financeiro do cara ali, né? A decisão final é do cliente, sim, mas a gente tá aqui para instruir ele de uma forma que o mercado tá trabalhando hoje, né? A gente tenta levar a melhor ferramenta para ele. Deixa eu pegar o gancho dessa pergunta. Agenor, o cliente, ele tem essa coisa, né, talvez da idade também, no sentido de quem é o público que procura vocês, ou quem é o público que tem procurado esse tipo de serviço. Tem faixa etária, tem ramo de negócio, como que é esse cliente? Como a gente já vem atuando aí uns 2 anos e meio, 3 anos, a gente já tem um portfólio de clientes bem interessantes e assim, nichos de mercados diferentes também. Desde a pequeno, um microempreendedor, um MEI, a grandes empresários, a produtores rurais, e a faixa etária também é bem diversificada. É claro que quando você vai pegar um perfil mais de uma certa idade mais avançada, quando você vai apresentar toda essa estrutura e toda essa comodidade que a gente leva no atendimento, uma coisa personalizada, de acordo com o que ele de fato precisa, e não uma coisa ali forçada, aquela, eu te dou o crédito, mas tu tem que fazer isso aqui, e a gente está ali para fazer o negócio de fato, a pessoa fica encantada. E aí, graças a Deus, a gente vem tendo os bons frutos e assim, vem tendo boas recomendações. Então, assim, hoje o nosso cliente já indica a gente para outros clientes e a gente está crescendo na cidade de uma forma, digamos assim, bem natural mesmo, assim. Uhum. São clientes indicando clientes, e graças a Deus a gente vem prestando um trabalho não só aqui, mas em toda a região. Legal. Então o perfil seu, por exemplo, assim, vocês têm desde o mais conservador, que seria ali o pessoal, né, que Sim. veio da geração do cheque, do cartão, checão carimbado, assim. Do cartão do cruzar o cheque, do cartãozinho que tu passava na maquininha, parecendo um mimeógrafo. Galera, vocês não têm noção do que era antigamente. Mas eu cheguei numa loja esses dias aqui em Balsas e eu deixei de fazer a compra porque a pessoa ela não tinha troco, ela não tinha dinheiro. Mas isso é cada vez mais... Pra ela eu falei... Que momento foi que o dinheiro deixou de ser moeda transacional, né? Ninguém tá mais usando, né? Não é porque ficou fácil ou comum se utilizar um débito, Pix ou crédito, enfim, que o dinheiro deixou, né, de ser usado, ser usado, né? Assim, eu brinco muito com as minhas amigas que eu sempre falo, a minha carteira, ela sempre vai ter algum dinheiro ela sempre vai ter. Porque aquela máxima de que dinheiro atrai dinheiro, né? Cartão, o cartão, na verdade, ele simboliza muito mais a volatilidade, né? O vai e vem, que é de fato. Mas o dinheiro é aquilo que você enxerga, que você capta ali na mão, né? Por isso que eu perguntei essa questão, porque às vezes tem muito disso, tipo assim, a pessoa com um pouco mais de idade, ou pela própria história, às vezes ela tem muito receio de ter alguém cuidando das finanças dela, sim. por mais que ela não saiba, né? Tem muita situação, tipo, a pessoa nem sabe, mas ela prefere ter o dinheiro dela ali na conta corrente, que não tá rendendo absolutamente nada, do que ela fazer uma transação que ela
duvide, e ela às vezes também não confia no banco. Às vezes ela tem uma falsa sensação de segurança, né? Isso. Pensa que tá segura porque tá na conta corrente, né? Vocês têm essas situações? Tem, como a Genô disse, né? A gente vai ter todos os tipos de perfis de cliente. A gente já passou por vários tipos de perfil de cliente. E a verdade é, como vocês bem falaram, né? A gente tem que ter a sensibilidade de entender que cada cliente vem de uma realidade, né? Então, assim, vamos supor que a gente vai atender ali o seu João de 72 anos, que já tem um patrimônio consolidado, é extremamente avesso a algum tipo de risco. Então a gente tem que pegar aquele cidadão e identificar o que é o melhor para o bolso dele, o que é o melhor para a saúde financeira dele, dentro da realidade que ele já está habituado. E respeitar o perfil dele de risco, principalmente, né? É muito difícil a gente convencer ele de que, o seu João vai começar a investir em algo que traga uma volatilidade, porque não é isso que ele aprendeu no decorrer da vida. E já, por exemplo, um investidor um pouco mais novo, ele já vem participando de todas essas movimentações que a gente... sem o consumo do dinheiro. Justamente. Ele não sabe nem o que vamos pegar numa cédula, né? Então, assim, a gente vai passar por várias situações de vários tipos de clientes. E o nosso papel enquanto assessor de investimentos é entender a realidade de cada um para colocar ele dentro daquele potinho do cliente mais arrojado, do cliente que tá querendo fazer um teste entre o arrojado e o mais conservador, e o cara que é extremamente conservador não quer colocar dinheiro a risco. Você já tocou até no ponto que eu ia, né, colocar. Então, há um teste. Né? Eu vou chegar lá e você vai me dar um teste, literalmente, dizer, olha, Lara, eu vou te apresentar aqui algumas questões, você vai me responder para eu tentar ver qual é o teu perfil, né? Justamente. Qual é o teu grau de querer ser investidor, se você... Até quando você aceita, porque assistir do seu capital alocado ali. Como é que chama? É moderado, conservador, moderado, arrojado. E aí tem o deslocado também. Não tá nem aí pra nada. Não é porque tá arrojado. Nome diferente, né? É aquele um que não tá nem aí, bora lá. Então, Na verdade, normalmente eu acredito que esse cara, ele faz isso, na verdade, com uma parte, né? O arrojado, ele tem Não, mas só porque às vezes é quem tá escutando do outro lado pode achar que a gente realmente tá falando isso. Porque eu não tô dizendo que não tenha também. O cliente, quando ele começa a investir ali, de fato, ele sai de uma poupança, já vai para um CDB, já é já de avanço, aí depois ele vai para um fundo de investimento que tem um pouquinho de risco a mais, mas também tem uma certa segurança, e ele começa a ser mais curioso. E de fato ele quer estudar e quer entender mais. Aí ele começa a ler notícias, aí ele começa a te trazer fundos desenquadrados do perfil dele. Aí ele já começa, não, mas esse aqui tá rendendo mais. Eu falei, mas esse aqui o risco é maior. Não, vamos fazer um teste. Aí normalmente esses testes dele, ele já querem colocar um valor expressivo do bem significativo. Então a gente vai puxando. Não é bem assim. Segurando pra primeiro ver se de fato ele tem esse apetite. Porque ele vai lá, bota 5% do patrimônio. Aí dependendo do patrimônio, é uma quantia considerável. Justo. Caiu pra 3, aí ele já... não, isso aqui realmente não é pra mim. Então vamos voltar porque tem algumas ali coisas, né, que são mesmo essa coisa meio que da sorte, né? Eu vou falar, não é sorte, mas assim... Porque são cenários, né? Você tem que saber mais ou menos em qual cenário, se é viável ou não você fazer um aporte, comprar uma ação, porque são investimentos de médio e longo prazo. E normalmente o cliente que tá entrando ali, ele é imediatista. Que é logo. Então, na maioria das vezes, ele tá entrando num cenário que esse resultado não vem imediato. E no nicho de vocês também tem a moda, né? Tem o investimento da moda. Tá num hype, tipo assim, vou dar um O que é o hype de hoje? Criptomoedas. Ainda? É? Eu achei que... Hoje ela lança uma... Hoje muitos dos investimentos estão sendo estudados, voltados para o mercado de inteligência artificial, né? Tava até vendo agora há pouco um bate-papo entre alguns economistas, eles falando do que esperar para 2026. Sim. Né? Tinha um estudo feito pelo fundador da Intel, que ele falava que conforme você vai aumentando seu ciclo de aprendizado, ele tende a dobrar a cada década, e isso foi diminuindo a cada ano, né? E hoje a cada mês a gente vê uma novidade diferente quando a gente fala desse mercado. Inclusive agora dia 20, né? Vai começar em Goiânia
um seminário sobre IA com 2 experts dos Estados Unidos. Do setor, né? E o Clóvis de Barros também, e eles vão falar absolutamente tudo isso. O Clóvis de Barros vai entrar na questão do emocional, mas eles vão vir com a questão do que IA mesmo vai fazer, sabe? Assim, claro, né? Isso foi uma ideia do governo do estado justamente por causa da meninada, né? Então, como tá virando um canteiro de obras, é isso que eu ia falar para vocês, porque também o fundo imobiliário virou um boom uns 3 anos atrás. Era bom, vou investir em fundo imobiliário, que eu inclusive não entendo isso, gente. Eu vejo São Paulo e falo, mas não, será que tem tanta gente para morar nesses lugares? Não é possível que tenha essa gente, meu Deus do céu. Porque esse ano ela decresceu, o povo dele prédio, onde é que vai? Mesmo em queda, continua construindo, né? Então, assim, e nós estamos vendo que estudo é esse? Que estudo é? Não, e que o cenário, cara, todo mundo tá vendo, é só você, não precisa você ver as TVs normais, ver as notícias da questão de economia, que o nosso país está com um problema sério, né? Então, assim, também tem toda essa preocupação, né? Eu tava vendo, não sei se vocês estão percebendo isso, fuga dos milionários. Sim. Estão todos, né, com certo, a Lupo inclusive hoje já anunciou que partiu Paraguai, né? Toda a rede de fábrica delas da Lupo pro Paraguai. Então, assim, esse cenário assusta um pouco a quem, principalmente o que é aquele investidor mais seguro. Ele fala, e aí, né? Como é que você faz? O imposto lá é 10, aqui depende do trem, não, tirou o imposto de fortuna, de heranças, então tá o chamariz. Vai aumentar pro ano que vem, em cima, inclusive, de imóveis. Não, então, mas eu tô falando já no Paraguai, né? Porque que o Paraguai tá levando, né, o pessoal. Ele dá muito incentivo fiscal, né, pro empreendedor, para quem vai gerar renda lá. Porque pelo que nós ouvimos, assim, eu ouço muito o Thiago Nigo, aquele pessoal ali, sim, na preocupação que será 2027, né? Diz que o ano que vem a gente sobrevive 2027. 2027 é que é a grande incerteza, né? 2027 vai ser tipo... Independentemente, quando a gente fala do cenário político, independentemente do que for acontecer, a realidade é que em 2027 alguém vai pegar uma bomba. Alguém vai pegar uma bomba. Como foi aquela fase dos Estados Unidos, da questão do imobiliário. 2008, teve esse break aí lá. Então, imagina, eles que têm toda uma educação financeira, que é uma coisa que nós não temos, o brasileiro não aprende educação financeira. Claro que hoje existem colégios, né, principalmente os internacionais que estão dentro do país, que dirigem as crianças para o financeiro. Mas nós não temos essa cultura, gente. Não adianta falar que tem, nós não temos essa cultura. E hoje, cada dia mais, as famílias têm entendido a necessidade de educar os filhos para a realidade financeira. Às vezes o pai não teve essa educação, mas ele quer que o filho tenha para quebrar esse paradigma. Não, e fora aquele pensamento assim, eu quero ter o telefone da moda. Mas eu ganho um salário mínimo. Mas divido em 39 parcelas. Quer dizer, o cálculo não bate com a realidade. Não bate com a realidade, entendeu? Então, esse tipo de educação, eu acho que atrapalha um pouco esses investimentos. Porque a pessoa não enxerga o que ela vai ganhar. E aí fica nessa incerteza. A realidade é que o brasileiro, ele sempre foi incentivado à cultura do status, né? Então, por mais que ele não possa ter aquilo, ele quer saber se cabe no bolso a parcela. Ele não quer saber se o bem vai representar uma parcela do que ele tem de patrimônio. Às vezes o cara... E o que aquilo realmente agrega na vida dele? Na vida dele. Às vezes é por necessidade. Você precisa ter algo que realmente, extrapola a minha condição normal de vida, mas... é algo que eu preciso para agregar no meu futuro. Então é algo que você pode superar, mas tem coisas que são irrelevantes e o brasileiro tá nem aí pra isso, não é verdade? Não tá nem aí, porque você vê assim os investimentos que o próprio Estado, quando eu digo Estado, eu tô falando do país, sim, né? Sim. Em questão de incentivos para renda baixa, para estudo. E aí você também vê as pesquisas que 90% dessas bolsas, dessas ajudas sociais estão indo para jogos online. Aí volta... Você está entendendo o que eu estou falando? Da falta de cultura, da questão do financeiro? Sim.
do querer ganhar rápido, do querer ficar milionário da noite. A gente falou agora há pouco, né? Às vezes você quer ver o retorno daquilo ali no curto prazo, e não é bem assim. Você entra no Instagram, o que mais aparece no TikTok são cursos... Como ficar rico dormindo. Dormindo, exato. Como usar IA a seu favor, né? Não, enquanto eu durmo, estou vendo. Se fosse assim, né? Parte é verdade, mas a chegar naquele nível, ali, né? Então, assim, e aí vem um outro ponto que é realmente o nível de dedicação que você vai ter de estudar e aprender. É possível? Sim, é possível. Mas você tem tempo e disponibilidade e quer aprender sobre? Porque não é simplesmente apertar um botão e a coisa acontece sozinha. Tem um robô lá, né? Chamado pra... Você precisa entender o mecanismo. Você tem que entender como é que a coisa funciona. Algum cadastro, algum preenchimento, alguma coisa vai ser manualizada. Você vai ter que acessar e fazer. Alguma parte do operacional você vai ter que gerir, né? Você tem que dar um comando, né? Então, assim, se você não sabe sequer dar o comando... Não vai nem ter operação. Não vai acontecer. E aí eu acho que na operação financeira acaba aparecendo isso, né? Porque é uma analogia em relação, provavelmente, aos públicos. Porque, assim, a gente quer estar com o dinheiro seguro. Sim. Quer ter um retorno sobre ele. Mas como fazer isso? É aí que entra o nosso papel, né? Entender mais ou menos por exemplo, o Brasil, ele tá passando por um ciclo de juros altos. A gente vem com a Selic aí a 15, há várias e várias atas e reuniões do Copom. Recentemente teve um resultado de inflação, que a inflação ela vem sendo controlada, né? Uhum. E aí já tem previsões de queda de Selic para janeiro, fevereiro. Mas a gente não pode só olhar a inflação em si. Exato. A gente tem que olhar o teto de gasto do país. E o governo vem soltando as torneiras. E agora é o período que ele vai soltar. Torneira, né? Com pó. O rombo fiscal, tipo assim, você precisa ter um fiscal equilibrado para você passar confiança e trazer capital estrangeiro e trazer investimentos pro país. Então, como é que vai pesar? A gente vai olhar só a inflação e o governo vai continuar gastando. Vai comprar dólar para segurar a moeda? Como é que vai? Exatamente. Então, assim, são esses cenários assim que você começa a se questionar. Vai ser ano de eleição, o governo já começou com medidas sociais. E a propaganda? Saiu uma notícia, né? Que o governo tem uma estimativa de gastar 400 e não sei quanto. Absurdo aí. Vai ser vai ser um cenário desafiador com alguns desses resultados assim, após a questão lá da operação do Rio de Janeiro, o governo após um discurso teve uma queda de pesquisa, então alguns investidores já veem com uns bons olhos a não reeleição do atual presidente, ou até ele não se candidatar. Nós temos uma primeira-dama que faz esforço para isso não acontecer. Então, muita gente ficou assim, a bolsa tá batendo máxima histórica, acho que chegou até 12 repetições de altas históricas. 12 altas consecutivas, né? Muita gente ali do governo olhando só aquele fato isolado, né? Porque assim, o investidor... Qual é o motivo por trás? O investidor, ele já vê lá na frente, ele já tá olhando 2026. Isso que ele tá falando. Já tá contando com ele tá saindo consolidado já. Ele tá saindo do pânico para um cenário mais tranquilo e se tudo ocorrer bem, tem uma não reeleição do governo e o país tende a melhorar. Então, você viu, né? Foi tirado o imposto de alguns países, o nosso continuou, o café 40%. Tarifaço, né? E o café é um dos produtos nossos de exportação que carrega muito a questão da economia do Brasil. Então, assim, tem gente que olha isso e fala, mas tem quem compre. Não é assim, né? Galera, não é bem assim. Então, assim, você vê os valores que estão muito altos, né? E as pessoas não veem. E aí, volta àquela questão: o quanto nós estamos preparados para segurar por uma eventual crise financeira séria, né? Década de 80, galera, eu lembro muito bem o que era de você chegar no mercado e falar,
comprar tudo. Pra tirar isso. O preço mudava pra da tirar noite pro isso dia, né? do meu costume demorou. Demorou nós entendermos que a gente não precisava depois que a inflação foi baixando. Mas a gente chegava hoje, comprava fralda descartável, era tipo 3, na época não era real, era uma outra moeda. Cruzeiro antes? Não me lembro bem se Foram tantas, né? Eu acho que é Cruzeiro Novo cruzado, Cruzeiro, né? E E então outro dia ela tava 10. Então você segurava aquilo para, né, de prateleiras vazias. Eu vivi isso. Então isso me preocupa um pouco. E mesmo assim eu sei que eu não tenho um perfil de investidor. Eu sei que muitas vezes eu falo, cara, eu precisava realmente fazer isso, sabe? E ainda também tenho, sou sincera em dizer pra vocês que eu tenho aquela coisa, tá, mas aí eu vou investir. Eu tô conversando contigo, tu tá me explicando, mas eu só tô vendo você, né? Eu não tô vendo a coisa toda. Por quê? Porque faltou isso. Faltou, e a gente vê muita gente com grana e que hoje tá sem nada porque não souberam fazer. Esses dias quem tá falando, o jogador, gente, o carioca lá, o baixinho. Marcelinho. Não, mais antigo. Romário. O Romário. Teve uns bens deles que foram pra leilão. Né? Foram pra leilão, cara. Então, de vez por outra acontece. então, assim, entendeu? E ele era uma pessoa com acesso a bons advogados, a bons investimentos, grupos de investimento, porque ele estava dentro de um clube que é um clube bem estruturado, que ensina muito, né? Que tem excelentes advogados, que tem as pessoas ali sabem o que fazer. Agora você imagina aquela outra pessoa que ganhou uma grana boa e que não passa por isso, que não tem uma assessoria boa, acompanhamento, né? nem jurídica e nem coisa. Eu vou largar o meu dinheiro, eu tenho isso aqui, vou colocar tudo aqui. Aí dá uma zebra, o tudo aqui foi embora. Tu não tem esse tudo aqui, né? É como eu brincando esses dias, eu falando de preços de valores de casas aqui na nossa cidade. Não tô dizendo que a tua casa não vale, eu não posso pôr preço no que não é meu. Mas comparando com uma capital, tipo Curitiba, Goiânia, com as capitais de praia, o valor de uma casa você dilui em 5, 6 apartamentos pra lá. E eu vou ter, se eu tiver que vender ainda vai me sobrar 5. Pior que é verdade, né? A gente sabe da realidade porque quando a gente vai fazer alguma operação para algum cliente, seja um financiamento imobiliário, você vai fazer um capital de giro com garantia de imóvel, os bancos parceiros e os fundos, eles ficam sem entender que valor de metro quadrado é esse da cidade de Balsas. Exatamente. E aí a gente tenta justificar. Ainda que deu uma acalmada, né? Mas mesmo assim, né? Então, falando assim, então você vai... Aqui só é parecido com o Canaã dos Carajás. Pior que é normal esse ciclo, né, de mercado. A gente, na última vez que a gente esteve aqui, a gente comentou um pouco sobre isso, né? E a gente via o absurdo que tava os preços. E tava bem na alta, né? Mas por conta de demanda, né? A gente já vê que de lá pra cá já deu uma estabilizada, né? E isso é normal de qualquer tipo de mercado. Hoje a gente já vê várias casas com placa de alugas. E vende, né? E vende. Aluguel. E antes você não dava nem tempo de pôr placa. Placa. Então isso é normal. As pessoas ali que pegavam 3 mil de aluguéis, hoje se quiser alugar é 1.500, 1.800, senão fica sem... Fica sem a opção. Mas aí que eu ia perguntar pra vocês, quando eu tava comentando a questão do imóvel. Eu comprar um imóvel hoje, que aqui muitas vezes estão pedindo 2 milhões, 3 milhões. Aí eu tenho já uma casa, eu vou comprar essa para investimento. Quanto teria que ser o aluguel dessa casa para realmente valer a pena o meu investimento? E assim, não é que é uma regra, assim, sim, mas sim. Quando você olha mercado... Mas tem uma lógica, porque esse patrimônio... Quando você olha mercado, imóveis residenciais, costumam se pagar ali entre 0,4 até 0,6 ali em cima do valor do imóvel. Do valor venal do... Deveria ser. Pra justificar, né? Pra justificar o investimento. Exato. Porque é um investimento que vai ficar ali e pode deteriorar. Porque se tu não cuidar da casa... Não, vai deteriorar. Quando a gente fala, comparando ele no mercado financeiro, igual fundos imobiliários que você falou agora há pouco, né? O que muda muito é as regras de liquidez, né? Se você tem dinheiro aportado numa casa, você investiu em imóveis. Fisicamente, né? Sim. Se você faz essa mesma coisa em fundos imobiliários, você também investiu em imóveis.
Só que sem necessariamente ter construído todo aquele imóvel. Você cedeu uma parte do seu recurso para, num consórcio de pessoas, vocês fazerem a aquisição ou a construção daquele imóvel em si. E aí você é remunerado na parte proporcional ao que você aplicou, né? Então, se você quiser tirar essa sua parte, é muito mais simples. Você fala, pô, eu quero vender minha parte aqui. E você fala, eu quero comprar, pronto. Negociou, fez a transação ao preço de mercado. Né? Quando isso acontece na vida real por alguma emergência, né, você tem que liquidar o seu imóvel a um preço muito abaixo do valor que você cobraria normalmente. Então, quando a gente fala dessa diferença entre investir em imóveis no mercado financeiro ou no mercado físico, a diferença está nessa possibilidade de liquidez, né? Claro, você também tem a diferença que no imóvel físico você pode surfar uma onda de valorização desse imóvel, né? Que é o que acontece muito aqui na praça. Ou de deteriorização, né? Então, se você não tem um bom inquilino que faça uma boa manutenção, esse tipo de coisa, algum tipo de dano natural, né, que pode vir a acontecer. Então são prós e contras de cada... que ia rolar um tornado no Brasil. Justamente, então são prós e contras de cada segmento que você tá. Todo lugar vai ter seu risco. Você fala, vou construir imóvel para alugar porque o risco é menor. E o risco desse imóvel ficar desalugado 6 meses? Exato. Se teu dinheiro passa 6 meses aplicado, te dando prejuízo, você ia reclamar ou você ia ficar quietinho? Entendeu? Então, geralmente, você iria reclamar. E isso também acontece no imóvel físico, entendeu? Essa comparação é muito legal. Né? No imóvel físico, às vezes, você vê ali casas ou salas comerciais ou apartamentos que ficam 6, 7, 8 meses sem alugar. Aquele imóvel está tendo um custo de deteriorização, custo com manutenção, custo com água, custo com IPTU, porque quando você aluga, você embute isso no custo do aluguel. Sim. Então, você está tendo um prejuízo, né? Às vezes invisível, porque você dilui ele nas suas despesas mensais, mas é um prejuízo. Se você pega esse dinheiro e investe, você passa 6, 7, 8 meses dando prejuízo, você também iria achar ruim. Só que por questão de orgulho, às vezes você não fala, pô, eu preferiria ter meu dinheiro no imóvel. Você prefere isso porque é igual você falou lá no começo. A gente está habituado a comparar riqueza com algo que a gente pode ver, que a gente pode sentir, tocar, né? Por isso que você fala da questão de guardar o dinheiro na carteira. Sim. Você tem a sensação de que você tem aquele dinheiro sobre o seu domínio. Quando você tem um cartão, você... Pô, cadê? Como é que cabe 1 milhão aqui no cartão? Não, é bom celular. Então, a melhor desse negócio de cartão é quando você vê as crianças, né? O pai não tem dinheiro, mas tem cartão. Agora... hoje em dia isso já não convence mais a criançada, né? Mas tem cartão. Na rua. Esses dias eu vi um menino falando pro pai dele, acho que ele queria R$2 pra comprar o picolé. O pai falou, não tem, mas o pai não tem a moeda. Você é mendigo, pai. Na nossa época aqui, na minha época eu era criança, eu colava, que ainda era só dinheiro em papel, né? Hoje em dia só no cartão. Não, mas é essa questão, como a Diana falou. Eu já vi lojas escrito que só aceita Pix e cartão, porque não aceita meu dinheiro. Não tá achando troco, não acha. Não sei como é que... sabe? Você vê na pedinte na esquina, ele já tem o Pix. Ele já tem tá o Pix, habituado, né? Já estão bem... Exatamente. Extremamente impressionante, né? Como as coisas mudam, né? E a velocidade que elas têm mudado, né? E aí, no caso, quando a pessoa procura, ela procura provavelmente pelos mais diversos motivos. Então, quer dizer, eu tanto tenho a questão, por exemplo, de ter aí vou falar... Um dinheiro realmente guardado que eu quero fazer um investimento diferente. Tem, por exemplo, questões de aquisições, seja aquisição de casa, aquisição de modo geral também. Então, a análise ela é uma análise bem completa mesmo. Então, do ponto de vista, por exemplo, se eu quero comprar alguma coisa, mas eu não tenho dinheiro suficiente. Digamos que fosse um imóvel. Você falou o exemplo do MEI, do empresário, de modo geral. Ele quer comprar o terreno para construir a sede própria, por exemplo. Mas ele não tem todo o dinheiro. É possível também? Tem. Vamos supor que ele tem um projeto que ele pretende executar ali. Ele quer fazer uma ampliação da empresa dele. Eu tô com 50% do recurso. O que eu preciso fazer para me conseguir esses outros 50%? Aí a gente começa batendo papo com o cliente, até primeiro para entender o cenário que ele tá, o que ele tem ali de patrimônio, porque como a gente está no cenário de juros altos,
Se a gente for pegar um dinheiro que a gente chama assim no aval, sem garantias, é uma taxa de 7%, Muito alto. 8% ao mês. Então, assim, fica uma coisa inviável, que esse cara não vai tirar do papel o plano, o projeto, o sonho dele. Então, com esse bate-papo, a gente costuma entender um pouquinho para tentar diminuir esses juros para ele. Você tem um veículo que está quitado, você tem um imóvel, tem alguma garantia real devido ao cenário que está hoje. A gente consegue reduzir aí de 7, 8 para 1,5, 1,6. Por mais que seja alto, mas ainda é bem mais barato. Então, assim, a gente... É uma entrevista. Sim. A gente entende, conversa e direciona ele para ele não acabar pegando esse sonho, esse projeto e tornando numa coisa aí... Pesadelo. Exatamente. Que aí é o que está acontecendo muito. Muita gente pegando juros caros e inadimplência altíssima. Nós estamos vendo muito isso, né, no setor agrícola do país. Querendo ou não, o país é agrícola, gente. Não adianta torcer o nariz para isso, que é. E nós estamos vendo muitos pedidos de recuperação, né? E muitas empresas, olha, agora eu não vou lembrar o nome da empresa, mas foi matéria ontem, que a fazenda foi a leilão, 52 milhões, que ele era chamado do rei do algodão. Então a recuperação não foi, ele não conseguiu homologar, não sei se o termo seria isso, posso estar falando errado aqui, por ingerência. Ingerência no sentido de movimentar e de ficar inadimplente com agências bancárias. Né? Então, assim, é uma preocupação de vocês também, dessa análise do que eu posso, da minha capacidade de endividamento, de vocês saberem, assim, como eu vi que vocês têm consórcio, linha de crédito para imóvel. Então, assim, eu chego lá, Lara chega lá, eu tô interessada numa casa, a casa tá custando 1.400.000, eu tenho um terreno e tenho uma outra casa, e aí eu não tenho a grana, assim, né, o restante. Teria condições? O que vocês me indicariam? Venda isso, traz aquilo. Vocês me orientariam nesse sentido também? Até para quem está ouvindo, né? Para saber o que ela pode fazer. Porque muitas vezes ela quer fazer um investimento, ela quer comprar um outro imóvel, ela quer... a família está aumentando, a minha casa está pequena. Planos diversos, né? E a pessoa também tem que ter ambição. Você, né? Vamos ter ambição. Sim, eu quero ir para outro lugar. É normal, é saudável. E aí vocês me indicariam, Lara, essa tua casa aqui, a gente, né, vende por tanto. Como é que seria isso? Como é que seria uma negociação minha assim com vocês? A gente primeiro entende o projeto do cliente. Eu vou lhe dar um exemplo de uma pessoa que já é cliente nossa, tanto na parte de investimento, e aí ele fez um consórcio com a gente para fazer uma aquisição de uma moto, acho que, não sei, essas motos grandonas de quantidade de cilindrada alta. A gente estruturou a operação, contemplamos, e aí ele falou: Geno, eu não vou fazer a aquisição agora porque eu tô abrindo minha segunda loja no município aqui próximo. Então eu vou dar uma segurada que eu vou ter que comprar mercadoria. Sim. E aí, resumindo, como ele notou na cidade de Balsas que o mercado de veículos está um mercado aquecido, você compra, vende rápido, então você faz uma negociação, porque hoje, para financiar um veículo, se você cadastrar uma proposta de manhã e ela for aprovada até meio-dia, já está pago e a pessoa já saiu com o carro. É diferente de uma operação de imóvel, porque até você conseguir girar, tem a vistoria, tem tudo. E aqui não, com você cadastra a placa, já pega a FIP e uma exceção ou outra, eles pedem a vistoria mesmo que vá uma pessoa e faça as fotos do veículo. Ele, cara, eu acho que eu vou pegar essa carta que eu já tenho, eu vou comprar um veículo e depois eu vou vender ela. Eu fiz umas contas aqui, ver se tá certo. Aí ele fez umas contas, só que ele esqueceu de contabilizar o que ele já vinha pagando de parcela. Sim. E o principal, o que ele já tinha dado de lance para contemplar. Ele, cara, olha isso aqui, vou fazer mais 5 consórcios desse de 100 mil e vou girar esse novo ramo para mim. Eu gerei um extrato atualizado, falei, tem certeza que tu tá tendo lucro? Quando eu mostrei para ele,
cara, muito obrigado, porque tu me livrou de uma coisa que na minha cabeça eu ia estar ganhando dinheiro, só que lá na frente ele ia perceber. Porque ele ia tirar o caixa da empresa, ia contratar essas cotas, ia contemplar, só que ia levar um período para ele vender esses veículos. Sim. Ele ia estar sufocando o caixa da outra empresa. O caixa da empresa principal dele. Então ele ia ficar apagando fogo. Lá cai. E a hora o balde ia acabar. Ele ia sentir. E aí eu falei assim, olha, tu vai até que depois vai ter que me dar um agradozinho aí, porque te livrei de uma consultoria. Mas aí já é cliente nosso, me agradeceu e a gente tem um relacionamento muito bom, mas é justamente isso que a gente faz. A gente não tá ali isso só faz toda a diferença, né? Só pra se eu fosse olhar só pro meu lado, eu iria vender meus consórcios e acabou. A culpa não seria minha se ele fez essa conta errada, né? Mas a gente preza justamente por esse outro lado. E a gente sabe também que tem muita gente que fala assim, eu vou fazer um consórcio, porque senão eu vou gastar esse dinheiro em qualquer outra porcaria. Tipo assim, não tô chamando o consórcio de porcaria. É o que eu quero dizer. Mas porque o brasileiro, ele precisa do boleto em si pra ele viver. A minha geração ama boleto, essa geração nova quer morrer com ele prefere pagar uma taxa de administração de 10, 12% pelo prazo total pra ter o boleto e ter essa disciplina, porque senão ele não se forçar. Ele junta dinheiro. Ele não junta. Mas é verdade, ele não junta. E falando a gente tá falando sobre essas coisas, quais são hoje que vocês trabalham como linhas de crédito, então? Então, para exemplificar aqui, né, para os ouvintes, para quem estiver assistindo. Exemplos, né, mas pra gente deixar hoje o que a R Capital faz, né? A gente é um escritório no qual a gente tem dentro do ecossistema diversos serviços, né? A gente falou da parte do Safra, né? Então, a R Capital hoje conta com serviços de investimentos, né? De assessoria de investimentos ao Banco Safra, em parceria ali com a Taira Capital, né? Que fica em São Paulo, a sede, né? É um excelente escritório, a gente presta esse serviço junto com eles ali. E ao lado disso, sabendo da necessidade da praça, das praças vizinhas, né, dos nossos clientes que a gente tem espalhados aí pelo Brasil, a gente também oferece os serviços de crédito. Nesse serviço de crédito, a gente vai entrar com serviços de crédito imobiliário, né, onde a gente vai ter o financiamento para aquisição, para construção, para reforma, né? Vai ter o crédito via... a gente vai colocar o imóvel em garantia, né? O crédito imobiliário com garantia real. O cliente ele vai tomar esse capital, ele vai colocar o imóvel dele em garantia e vai usar isso, seja na parte de empresa ou seja para construir um novo imóvel, né? Aumentar a renda, igual você falou, todo mundo às vezes pensa em crescer um pouco mais, né? Então essas seriam as partes no imobiliário. Também dá de fazer isso via consórcio, né? Que é uma excelente ferramenta por conta do custo, ainda mais como a Genô falou, hoje a gente vive num cenário de juros sufocante. Para quem está guardando é excelente, mas para quem está tomando crédito é um pouco desafiador. Você tem que ter esse cuidado de saber o crédito melhor para você tomar, para você não cair na inadimplência, né? Então o nosso papel é esse, auxiliar nessa consultoria, né? Nessa curadoria ali. Créditos ao produtor rural, né? A gente vem trazendo essas ferramentas, né, de crédito ao produtor rural. Ontem a gente finalizou o nosso cadastro junto ao Banco Bradesco em propostas ao crédito ao produtor rural. Então, linhas de custeio, linhas de CPR financeira, né? A gente tem uma parceria muito boa com o fundo, né, que é a Séries Agrobank, né? Então, a gente é representante deles aqui na cidade e na região também, né, do estado, aqui nas regiões próximas. Então, a gente passa propostas deles, né? Eles também têm uma trading própria. Então, às vezes, o produtor quer travar o soja dele já, e antecipar esse custo. Então a gente faz as ferramentas de crédito para que isso aconteça e ele já trava o preço do custo do plantio dele, né? Então a gente tem parceria com a Séries Agrobank, parceria com o próprio Safra, né? Nas linhas de crédito também é bem agressivo. Então linhas de consórcio, como a gente já falou, né? Para aquisições em geral, levantamento de crédito, né? Para você utilizar ele como ferramenta para capital de giro, né? Então o que a R Capital veio fazendo? A gente veio como no centro aqui, mas a gente veio arrodeado de um ecossistema
para poder completar a vida do cliente, né? A gente traz umas ferramentas no qual o cliente ele senta com a gente e não importa o que ele vai querer fazer com o dinheiro, ele vai ser atendido pela gente porque a gente vai ter a ferramenta ideal para ele, né? Então é basicamente isso que a gente faz enquanto escritório, né? Essa parte, por exemplo, quando a gente fala de produção, de travamento e tal, a gente percebe que tem muitas dúvidas ainda sobre esse tema. Então, a gente conseguiria exemplificar trazendo um exemplo assim mais prático, do tipo, se o cara plantasse 1.000 hectares, alguma coisa nesse sentido para a gente exemplificar em termos de quantidades, ou como que é essa questão, porque, por exemplo, a gente transforma, na verdade a gente não tem o produto ainda e transforma ele em papel. Então é uma dívida. Seria mais ou menos isso? A gente, no caso, hoje, a gente trabalha nas duas formas, né? Lá, até no último episódio que a gente participou, a gente falou bastante das ferramentas disso, de travamento via mercado financeiro, que a gente possui, via Safra, né? Via corretora. É possível você fazer essa trava de preço e a gente consegue fazer hoje essas travas também no físico. Em parceria com o fundo, né, com as séries Agrobank, a gente faz essa trava no físico, que é o que o produtor rural já está habituado a fazer, né? Ele já está habituado a pegar o soja dele, chegou num preço que ele acha que cobre a margem de custo dele, ou que ele acha que é um preço que é saudável fazer a venda, ele já vai lá e faz uma garantia de trava para depois fazer a entrega, né? Então a gente faz isso juntamente às séries. E em alguns casos a gente avalia se é possível já também fazer essa trava e antecipar esse pagamento ao produtor para ele usar esse recurso para giro, né? O que você falou aí seria a questão de travar no financeiro, né? Sim. Então às vezes o produtor rural ele vai ter uma quantidade que ele já fez a venda do físico dele, então ele já vai receber aquilo lá numa data futura, ao preço acordado, e aí ele vai receber de fato aquilo, mas e se ele pudesse receber algo a mais? Então ele vai lá e faz essa ferramenta no financeiro, né? Ele se expõe a uma possível alta, né? Então se o mercado ele vier a subir, ele vai participar dessa alta. Se o mercado vier a cair, ele já está protegido porque ele já vendeu o grão dele aqui. Então, ele meio que anula o risco dele, tá? Ele, no máximo, ele vai sair ganhando caso o grão venha a subir, né? Então, a gente hoje tem as duas ferramentas. Ou fazer a trava do físico, via fundo privado, ou fazer a trava no financeira, via Banco J Safra ali, né? Via Safra. Dá para você fazer até uma operação em conjunto ali, né? São operações que elas se comunicam, né? Às vezes o produtor ele só trava o físico e não se expõe a uma possível alta no financeiro, então ele deixa de ganhar, né? Então a gente consegue unir as duas opções. No último episódio a gente só tinha uma delas, né? Hoje a gente, graças a essa parceria que é muito boa, né? A gente consegue trazer essas duas oportunidades para o produtor rural, né? Essa parceria com a Ceres é um fundo gigantesco, né? É um fundo aí que captou no mercado aí 1 bilhão de reais, né? O próprio banco BTG, junto à sua trade, aportou 400 milhões, então entrou de sócio na operação, e os outros 600 milhões foram captados via investidores pessoa física, né? Por ser uma empresa do segmento do agro, eles conseguem entregar a rentabilidade já isenta de imposto de renda. Recentemente o governo tentou ainda tributar também. Estamos tentando. Ainda bem que o Congresso se mobilizou e conseguiu derrubar essa MP. Então, assim, com essa questão de RJs e Banco do Brasil aumentando sua inadimplência significativamente, saindo resultados aí abaixo do esperado. E o que aconteceu? Começou a limitar o crédito aqui para a região. Então, com as séries, a gente consegue dar essa solução para o cliente ali, porque teve pessoas que chegaram, o Banco do Brasil vai me liberar, mas eu já estou nos 40 do segundo tempo, nos acréscimos, e se eu não começar a plantar agora, já vai prejudicar minha janela do safrinha. Então, a gente consegue ali, junto às séries, né, pegar pelo menos ali o custo do cliente, 5 mil sacos de soja, 10 mil sacos de soja, a gente faz, o produtor entregar a soja lá dia 30 do 4, dia 30 do 5, e a gente consegue entregar esse capital para ele hoje, né? Então, já para ele, pelo menos ter o seu giro ali, porque ele vai ter esse custo. Tem. E não é pouco despesa. Então, assim, o Banco do Brasil, que é o maior parceiro do produtor rural, esse ano
por essas questões, né? Segurou muito recurso. Ele segurou e tem muita gente que tá, acho, correndo também, né? Porque assim, acaba que os juros... O plano safra não veio na ponta, né? Só veio no discurso. Então, os bancos estão aplicando as taxas privadas, não tem taxa subsidiada. Tanto que a gente viu que esse ano a gente teve uma queda com relação ao ano passado na emissão de custeio agrícola e linhas de investimento para agronegócio, né? Investimento que a gente fala injeção de capital para longo prazo, e teve um aumento na CPR financeira, né? Então, a cédula de produtor rural, né? Falando pro pessoal aqui, né? Então, teve um aumento nesse contrato de entrega de dinheiro por parte dos bancos e fundos privados para o produtor rural na ponta, enquanto as principais linhas, que é custeio e investimento, teve uma queda por conta do alto nível de inadimplência, incerteza e principalmente o plano safra, que não saiu do discurso, né? Não saiu do palanque. Então, isso prejudicou grandemente a cadeia do agronegócio, né? E fora o que a gente sabe também, que o preço não ajudou, né? E a gente sabe de muitos produtores que não estão inadimplentes, mas mesmo assim não conseguiram financiamento. Justamente como vocês explicaram, o plano não veio, né? A faixa não é atrativa, né? Não. E mesmo assim, a gente teve uma série de clientes que pagaram antes do prazo de vencimento da sua parcela, pagaram a sua dívida junto à instituição financeira, qualquer que fosse, mas principalmente isso junto ao Banco do Brasil, e para renovar o custeio dele para a safra, né, e não conseguiu renovar a linha de crédito. Então ele foi pego de calças curtas. Né? E aí o que ele vai fazer? Ele cumpriu o compromisso na expectativa. Até antes do prazo dele, do prazo acordado, e não conseguiu levantar esse recurso para tocar o safra dele. Então, assim, nesse cenário difícil, a gente se propõe como uma alternativa, né, como uma via a mais, né, para auxiliar o cliente. Seja nas instituições tradicionais, né, a gente consegue auxiliar ele nessa busca por crédito junto às instituições tradicionais, via consultoria financeira. Como também no levantamento de capital junto aos fundos em parceria, nesse caso aqui, ou ao Safra ou a Séries, que a gente tem essa parceria direta, né? Ou também via consórcio, né? Que a gente existe N possibilidades de fazer esse capital mais barato entrar para o recurso do produtor rural, ou também do comércio em geral, né? Às vezes o cara que tem uma empresa, um comércio de praça, ele quer uma alternativa de crédito, e a gente vai lá e consegue dar para ele uma sugestão de como fazer isso acontecer. Mais rápido, né? A gente eu tô até finalizando uma operação que é um home equity, que um produtor rural está tomando, não é daqui da região, né, de outro estado, mas ele está tomando um home equity para cobrir o custo de despesas dele. Então ele está dando uma das casas que ele tem em garantia para pegar esse capital. A gente está fazendo um prazo alongado, para poder pegar esse dinheiro e jogar no giro dele, no giro mensal. E aí depois, quando for lá o safra, ele vai lá, vai liquidar o contrato dele e foi atendido, né? Então, assim, é um pouco de sair do óbvio. Sim. Né? Quando não diz o ditado que quem não chora vende lenço. Então a crise, ela educa bastante você a procurar novas alternativas. Ela te força a isso, né? Ela te obriga a isso. E aí a gente se propõe como sendo essa via de trazer essas alternativas, né? Mudar um pouco a cabeça do cliente. Ele está habituado a sentar com o gerente de banco. Às vezes o empresário senta lá e fala: pô, eu tô precisando de um dinheiro. O que o gerente de banco vai fazer? Pô, tem aqui um capital de giro, subiu tua proposta, aprovou, vamos tentar fazer, vamos fechar aqui um produtinho aqui para ajudar na meta do gerente, ok, né? A regra do jogo é mais ou menos essa. E se não aprovou, tente em outra casa, tente mais tarde, né? Então, assim, o nosso papel aqui enquanto bancário autônomo será se isso realmente é a linha que tu precisa? Às vezes tem uma linha que pode ser mais barata, então a gente vai mais adentro, né? Enquanto dentro da instituição tradicional ele vai sentar com o cara vai digitar o que é dele ali. Vai digitar o óbvio. Então a gente tenta fazer esse trabalho, né? E se tornar o que é saudável para o banco, é saudável para o cliente e é saudável para o nosso negócio também crescer, né? Então a gente une as três pontas, né? Fica BBB ali para todo mundo, bom pros três, né? Mas é aquela coisa, pensar, analisar, escutar o que vocês falam, porque é isso que a gente está falando. Tá tendo a questão de quebra de safra, né? Vocês viram como é que tá o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, o pessoal tá tentando. Eles vêm sofrendo há alguns anos já, né? Acho que é o 5º, 6º ano. Tentando plantar e não estão conseguindo, porque
perderam tudo. Como é que você banca, né? Não que você não queira cumprir com teus compromissos. Eu quero negociar porque, cara, eu preciso produzir. E nisso a gente tá vendo como é que tá rolando as coisas. E essas taxações, o preço baixo, o dólar alto, e especulação sobre o nosso país, investimento. A gente atende também na área de seguros, né? A gente atua como corretor comercial, né? E aí a gente também cobre seguros para a safra, né? E aí a gente foi fazer uma cotação, eu fui fazer uma cotação de um produtor que ele tinha área no Rio Grande do Sul e a seguradora nem puxa para cobrir. Puxa, eu ia né? dizer, Por conta dessa sequência de anos ruins aí que vem tendo na região, infelizmente, né? Mas assim, na parte de proteção, é sempre importante, né? Você nunca sabe, é uma incerteza, né? Você joga o grão no chão e levanta a mão pro céu. Meu filho, teu dinheiro tá todo embaixo da terra. É uma profissão de muito cuidado na área do glamour, produtor. mas enfim, as pessoas não enxergam. Tem os excessos, né? As precipitações, Assim, mas sempre a tem. grande maioria é muito coerente, né? Não, Pelo sim. amor de Deus. É como você disse mais cedo, é o que carrega o país nas costas hoje, na economia, é a força do agronegócio, né? Exato. E a balança econômica é essa, né? A gente está nesse sufoco, né? Como eu falei, são taxações. Aí tá tendo o embargo que começa agora dia 30 de dezembro, da questão da Europa, com a questão de abertura de novas áreas, que legalmente nós podemos, a nossa lei permite, mas eles estão querendo legislar e não vou comprar se você abrir depois de 2020. Cara, eu posso, é meu, a lei me garante isso. Então tem todas essas questões que os nossos governantes, não estou falando especificamente desse não, porque isso da Europa já vem um tempo, foi deixando, parece que não acreditavam que a coisa ia chegar nesse ponto, né? Então a gente viu esse circo que aconteceu agora em Belém, porque aquilo literalmente foi um circo. Vamos tratar do meio ambiente, vamos o quê? Derrubar 100 mil árvores para fazer um mestrado, legal. Meio ambiente agradece. Super tratando, né? Então, assim, esse circo, esse custo, esse absurdo que foi, esse vexame internacional, porque foi um vexame internacional. Foi triste pro nosso país. Exato. Todo, né? E pra cidade do Belém, cara, a cidade do Belém, eu acho que nunca mais vai querer ouvir falar em que fizesse alguma coisa ali. Não, porque é só... Era um evento que já foi fadado ao fracasso desde a gente começar, né? A cidade não estava pronta para receber. E é assim, se você analisar os outros, né? Começou com tanto, veio para tanto, e achou que ia ter captação de fundos, e os países chegaram, olharam e falaram assim... Aqui mesmo? Se você tá querendo meio ambiente, liberou para mexer com, né? Petróleo, posto de petróleo na foz do rio. Vai dar certo. O de podre não tá certo, né? Mas é difícil, viu? É difícil mesmo a gente... Essa esperança de que... o que a gente faz com o financeiro? Como é que a gente lida, né? Então, quanto mais pé no chão eu acredito que a gente tenha, quanto mais moderado a gente... né? Nesse cenário que tá hoje, né? Para não correr o risco de repente, tá numa... Eu tava lembrando dessa palavra agorinha, que é uma palavra mega antiga, bancarrota. Bancarrota, meu Deus, que é isso? É uma palavra mega antiga. É porque eu lia Tio Patinhas, galera, então vocês não têm noção. Tio Patinhas morria de medo de ficar assim. Igual a gente tá falando, né? Essa questão, por exemplo, uma coisa que a gente tem falado... que a gente escuta mais hoje em dia, até a questão de crédito de carbono, por exemplo, né? Achava-se que com a COP ia ser uma oportunidade, né, também de comercializar. E falhou os acordos também, né? Não foi para frente, isso é outra coisa, porque é uma coisa que, tecnicamente, pelo nosso sistema produtivo, né, pelo uso aí junta com o que a Lara falou, né? Você pega cerrado, mas aí a gente tem plantio direto, a gente tem realmente um coeficiente positivo em relação a esse balanço de mercado aí de carbono, mas a gente não tem uma métrica, não tem de onde tirar, não tem, né? Você políticas para nosso setor. Não tem políticas para o setor, e acaba que isso com certeza vai frustrar aí
A gente acho que muita até coisa. participou, não foi convidado, não foi? Foi, a gente participou de um almoço aqui em Balsas mesmo, com o escritório, para tratar um pouco sobre isso, né? Acredito que já era visando a ocorrência da COP30, que não foi... É que tem muitas foi nada, empresas que... nada legal. Porque assim, se você pegar, por exemplo, algumas empresas aí, Pois eu vou colocar os últimos 5 anos. Teve empresa, por exemplo, que fez proposta para produtor, né, em termos de... Porque tinha as métricas até então definidas. Praticamente, se a pessoa tiver assinado algum contrato, ela pode ter se ferrado, porque assim, o cenário não está claro ainda. É uma área muito nebulosa ainda, né? Ainda muito nebulosa. Diferente, por exemplo, do que a gente estava falando antes da questão do mercado de investimento, porque a gente estava falando antes, inclusive, né, sobre exemplos, né, que a gente vincula aí, que quando a gente tem os investimentos, a gente tem um banco, por exemplo, vocês até trouxeram um exemplo, a gente ainda não comentou aqui, mas trazendo esse exemplo. Você tem um banco que entra em falência. Mas eu tinha dinheiro lá. Tem alguma forma de não perder esse dinheiro vinculado a esse banco, por exemplo? Primeiro critério, você tem que entender qual produto você alocou financeiro desse banco, né? Porque existe alguns produtos que você tem uma cobertura, né? Que é um fundo junto ali ao Banco Central, né? Que é o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Só que ele tem alguns produtos que tem que se enquadrar, tipo um CDB, certificado de depósito do banco, um LCI, um LCA. Esses tipos de produtos, eles têm a cobertura do FGC. E isso vendido por qualquer empresa? Por qualquer corretora. Por qualquer corretora que comercialize. Quem emite a dívida é o banco. Aí quem distribui são as várias corretoras que ele acha melhor, que ele disponibiliza na prateleira daquelas corretoras. Certo. Então, tem uma regrinha que o teto é R$1 milhão, que eu estava até lendo hoje que eles querem alterar para acho que 1,6 devido a esse processo aí extrajudicial que entrou hoje, né, por CPF por banco, ou seja, para me estar coberto, para me receber meu recurso de volta, capital mais juros, é um teto de R$250 mil por instituição financeira. No caso, se esse cliente tiver qualquer valor acima de 250 mil no no Banco Master, que é o que é desse exemplo que a gente está citando, isso, do Banco Master, ele vai ter prejuízo. Então, até 250, se ele tiver fundo garantidor, isso, ele está coberto pelo fundo, né? Pelo fundo. Que ele vem justamente para cobrir o calote, né? Essa história do Master já vem há um bom tempo, né? Já teve outros bancos que se interessaram para comprar, o Banco Central não autorizou, porque ele se tornou um banco muito atrativo em termos de rentabilidade. Digamos assim, enquanto o mercado estava te pagando 12, ele vinha e te pagava 15. Então, muito investidor, vou começar... Aquilo que eu falei, o risco. Você está disposto ao risco? Né? Demorou... Você tem lastro para isso, né? Porque você quer fazer... Então, no mínimo, respeite o teto do FGC. Mas se eu botar 250 mil... Não, no mês seguinte você já ultrapassou o teto. Então, coloca um recurso menor, deixa esses juros ir crescendo, né? Porque normalmente é feito um cálculo. Quando um banco emite uma taxa dessa, normalmente é uma taxa pré-fixada. Sim. Se a Selic, ela estava pagando 15, a Selic hoje está 15. Então, hoje, se eu quiser meu dinheiro líquido, eu tenho uns 15%. Só que aí, são uns 2, 3 anos atrás, ninguém tinha no mercado. Né? Então, ficou uma coisa mais atrativa. Só que, por exemplo, hoje eu recebi de uma cliente minha, que ela estava sendo atendida por um outro escritório antes de começar a migrar as carteiras, que ela tinha um recurso. Ela tinha R$40 mil alocado no Banco Master com vencimento para 2027. Então, ela já começou a receber orientações, baixar o aplicativo da FGC, começar a dar entrada no processo, até ela receber esse recurso de volta. E diga-se de passagem, aqui no Brasil, quando isso acontece, o mecanismo do FGC ele é muito bom, né? A gente viu o caso ali, igual você falou, do crash ali da Bolsa Americana, né? Teve uma série, em 2008, teve uma série de bancos que vieram a fechar lá. Como foi algo que surpreendeu todo o mercado,
Claro, se isso vem a acontecer aqui no Brasil, também ia dar um susto muito grande aqui, né? Nossa. Mas ano passado teve uma notícia de um banco que veio a pedir falência, né? E em coisa de 25 dias, todos os clientes já haviam sido ressarcidos até o teto proporcional do valor. O FGC pede um prazo ali de até 30 dias úteis para ressarcir. Ressarcir o cliente. Então, assim, é um fundo que tem bastante solidez, né? Para o cliente. Passa muita segurança. Nossa. O caso 20 dias você resolveu. Master é mais complicado porque o Banco Central ele quer fazer uma auditoria. Quer entender de fato O que tá rolando? por que para vocês terem uma ideia, o fundo do FGC é gigantesco. Só de títulos do Banco Master estava chegando a quase 50%. Ou seja, uma única instituição financeira já estava comprometendo metade quase do fundo garantidor de do fundo crédito. garantidor de crédito. Então, despertou um negócio estranho. Aí esses caras estão... Eles estão falando, tipo assim, eles estão burlando o nosso sistema. Algo de errado não tá certo. Porque assim, o investidor ele não é bobo. Sim. Se ele tiver pelo menos um mínimo de acompanhamento, ele vai fazer o cálculo de 2027 para cá e só vai alocar o teto de 250. Mas tem gente que não fez essa tem essa educação. Então, assim, ele pode ter pensado assim, ó, ninguém vai entrar aqui para perder dinheiro. Então, eu vou alavancar, vou captar esse recurso aqui, vou fazer alguma coisa com esse dinheiro. E aí, então, foi isso que despertou isso no Banco Central. Para entender aonde que está esse dinheiro, o que foi feito com esse que não tem mais solvência. Muitas vezes as pessoas... Banco Central. O que é o Banco Central? O lugar onde faz dinheiro. Né? O povo acha que o Banco Central é única e exclusivamente uma fábrica de fazer dinheiro. Não é? É o regulador, na verdade. Então, mas as pessoas não... E hoje, assim, por ele ser um órgão independente, então assim, ele tem uma autonomia ainda maior. Amém, então, porque né? não tem... Amém, que Via de regra é para não ter interferência do governo, né? Mais ou menos. Mas e se a gente fosse falar de Bolsa de Valores? Vamos lá. O que a gente pode falar de Bolsa de Valores? Igual a Janô falou agora há pouco, né? A gente vem de um cenário no qual a gente vem batendo recordes, vem dando touro de ouro, né? Que a gente chama no mercado. Então a gente já vem há 12 pregões seguidos batendo recorde, né? Isso há alguns dias atrás. E pouco se fala no mercado, né? Eu tava vendo um pouco mais cedo que a gente vem batendo recordes em taxa de desemprego, em dados, né? Queda na inflação, controle de juros, né? A gente tá mantendo os juros controlado, tá alto, mas tá em controle, né? Sim. E mesmo assim a gente vem vendo um atual governo em desaprovação. Então isso mostra uma discrepância, né? A gente vem vendo uma bolsa batendo recorde atrás de recorde, né? Se a gente for puxar o EWZ, que é o índice da bolsa brasileira lá fora, a gente vem batendo quase uma alta de 40% já no ano, né? Só que ninguém vem falando nisso. Por quê? Porque os prós e contras eles não estão se equilibrando. Quando você vem puxar isso na realidade, o número ele não reflete o que está sendo vivido, né? Então a gente vem vendo cada vez mais brasileiros se reclamando do dia a dia, né? O custo da compra do mês cada vez mais caro, o custo de consumo de energia elétrica caro. E aí a energia, o carro. Nossa, energia, custo de vida tá absurdo, né? Aprendeu, eu falei, será que tem alguém roubando a minha energia? Mas quando a gente volta para o mercado de bolsa, ele é muito cenário de uma independência, né? Então, assim, a bolsa em si, ela reflete o estado financeiro de cada empresa, né? O conjunto dela, a bolsa como todo índice Bovespa, no nosso caso aqui, ele vai refletir o conjunto geral. E esse recorde histórico, mesmo assim, ele vem mostrando que ainda é um bom cenário para você entrar. Sim. Né? Igual a Janô falou, essa alta ela reflete uma expectativa no futuro, né? O mercado ele precifica antes de acontecer. Então isso entende-se que lá em 2026 alguma coisa já está precificada hoje aqui. Então assim, é um bom cenário para quem quer começar em bolsa, né? O melhor dia para entrar em bolsa foi ontem, o segundo melhor é agora, hoje. Né? Bolsa de valores, tá, meninada? E tem assim, tipo, aqueles... quais são os que vocês elencariam que valeria a pena fazer investimento? Pelo histórico. Assim, o Brasil, ele, via de regra, assim, ele domina alguns mercados assim, a nível mundial, né? O mercado financeiro,
O Brasil é referência. Hoje, assim, em termos de bolsa, a parte de energia e saneamento privado são ótimas. Sabesp mesmo, no caso do Brasil. Consumo em geral. Isso. E a parte de seguridade é uma parte que vem... Cada ano que passa, o brasileiro, ele não é só o seguro ali de carro em si, ele vai tendo... Previdência privada e tudo isso reflete em bolsa. Um entendimento maior do que é de fato proteger você, sua família, seu patrimônio. Sim. Sua vida. Então são esses cenários aqui, o mercado financeiro, commodities também, SLC Agrícola, Petrobras, Vale, por mais que sejam empresas tipo a Petro são estatais que dão essa oscilada quando pega um governo assim que... Sim. Que aí, mas quem é otimista aproveita para comprar em queda. E claro. Para depois vender. É aquele que não tá desesperado, que não quer ver o resultado imediato, né? Porque Sim. as ações, elas têm isso também, né? Tem que ter ali um acompanhamento para que você também saiba que, eventualmente, se esse momento tá estável, você sabe que não necessariamente você pode ganhar nesse momento. Você tem que entender os porquês também, né? Acho que é a curiosidade que a Agenor disse lá no começo, né? Sim. A vida do investidor, ela vai passando por alguns processos. Então, você primeiro toma a coragem de começar. Depois você vai vendo, rapaz, mas por que foi isso? Vai vendo uma notícia, isso aqui impacta lá naquele negócio meu que tá aplicado. E depois, quando você já tá mais maduro, você vai tentando saber os porquês das coisas. Sim. E aí, quando você olha para mercado de renda variável, né? Bolsa. Para quem não tem muito tempo de acompanhar, eu não tenho tempo de acompanhar o relatório de uma empresa para saber se é um bom momento. Claro, primeiro, conte com a gente, né? A gente vai estar aqui para isso, mas se você quer tomar esse caminho sozinho, às vezes é melhor você comprar um pacote de ações que investem em determinado segmento, né? Você vai comprar índices de algum setor específico ou um índice da própria bolsa, né? Se você vai querer investir lá fora, você vai comprar um índice da bolsa americana ou índice da bolsa argentina, qualquer que seja, né? Então você vai comprar um pacote, uma cesta de produtos no qual ele já faz essa diversificação para você. Ele já vai trabalhar no automático para ti. Então é mais simples para quem não tem esse tempo ou não tem quem faça esse serviço por ele, né? No nosso caso, aqui em Balsas ou na região, quem estiver assistindo, tem a gente, né? Claro. Existe teto mínimo, por exemplo, para ações em bolsa de valores? Porque às vezes a gente acha uma coisa tão distante. Tem valores de ações baratas, mas tem se eu não me engano, um ticket mínimo de movimentação, não sei se é um 10, a ação é R$9, tem que movimentar no mínimo 10 volumes ali. Porque vem o fracionado, né? Vai ter os lotes, né? Assim, para começar a investir, você não precisa de um valor mínimo, né? Porque você vai ter ações aí que estão cotadas a R$1. Sim. Então, você quiser começar com R$1, você tem como começar. É como aquelas pessoas, quando o Bitcoin começou. Aí tinha gente que teve medo, teve os desorientados que... entraram na coragem. Então, hoje... Cara, quanto é que tá valendo uma hoje? Em torno de 100 mil dólares. Tá em torno de $100 mil aí. Ele vem a cotação do dia. Oscilando. Eu ia falar que era 500 e poucos. Não, em reais. 500 reais. A cotação ainda nessa faixa, né? Deixar a cotação atualizada aqui. Mas assim, o que acontece? Para quem busca algum tipo de... criptomoeda. De criptomoeda, é bom você fazer isso também. Você vai nas grandes... Porque se você errar, você tá errando com mais gente. Então, sim. você vai na manada. Só que você tem que ter o cuidado no momento de entrar. Sim. Né? Agora tem sido um bom momento para entrar, né? O pessoal tá tendo uma certa queda, né? Em momentos de incerteza, como a gente vem vivendo, o mercado ele vai buscando papéis mais seguros. Sim. Né? Então a gente vem vendo alta de ativos reais, né? Ouro, outros tipos de minérios, alocação na própria moeda em si. O ouro é interessante, né? O ouro sempre foi referência. Crise, compra ouro. Não, eu digo assim, desde o início, Bíblia, né? Ouro é ouro. Reserva então, legal. Reserva impressionante. Hoje eu observo o ouro como uma reserva legal. Como é que pode, né? Mas assim, tem o dólar, né? Assim. Não, e por mais que, claro, a gente sabe que o comércio de joia ainda é uma coisa, né, que se segue firme. Mas se você analisar, eu fico impressionada com essa questão do tanto que o ouro segura o seu valor. Porque na história, né,
você comprava o dólar, mas tinha lastro em ouro, né? A garantia era ouro. Exato. E aí, por mais que foi tirado esse lastro ouro e o lastro ficou só o próprio dólar, mas mesmo assim os investidores ainda nunca abandonaram o ouro como reserva de valor. O ouro ainda é um tradicional. Mas e aí, meninos? Eu sou dessa. Olhando aqui a curiosa. cotação também. Bitcoin, cotação do dia $93 mil aqui. Um único ativo, né? $93 mil. Em torno de 400. 495.030. Agora não aparece exato mesmo. Alça de 1,16 hoje. E quem investiu na época que era o quê? Que você não acreditava que isso fosse. Teve gente que comprou pizza com... Exato. Ai, gente, eu sou do grupo. Dizem que é a pizza mais cara da história, né? Mas deve ter sido boa, né? Vai pensar. Ele também não grau sabia, de felicidade que essa pizza fez essa pessoa ter. Como diz assim, o dinheiro ele é relativo, né? Na época era o que valia. Mas você não sabia que ia valer aquilo tudo hoje, né? Mas é um mercado realmente muito interessante, né? Principalmente porque, assim, é o que a gente fala. Dono da Tesla, o dono do Google, né? Eles têm dinheiro? Não, eles têm investimentos. Eles têm ativos, né? Eles têm Mas ativos. nos Estados Unidos, filho. Presidente dos Estados Unidos é investimentos. Ele não tem nada, assim, pra dizer. E tipo assim, se a gente for puxar lá, de falar de economia americana, se a gente for olhar as empresas que tiveram um crescimento 100 vezes mais, né? Nos últimos... Desde o crash, vamos puxar assim, as que hoje se perpetuam como as maiores são todas do ramo da tecnologia. Todas elas. Né? Exatamente. Aí vem muito, como vocês tinham perguntado, o que está em alta hoje? É a área de tecnologia, né? É o que tem transformado a capacidade produtiva e qualidade de vida da humanidade, né? Tudo. Então, onde o dinheiro está indo. O dinheiro está indo para aquilo ali, para crescimento em tecnologia. Eu falo, quem gostaria de prestar atenção um pouco, é claro que o filme romantiza muito, mas Em Busca da Felicidade é um filme lindo que explica muito essa questão de investimentos, né? De tentar entender o que é ter uma carteira. Como eu falei para vocês, se vocês puxarem a época do filme, eu acho que vocês deviam ser... será que já deviam ter nascido? Não tô dizendo quando o filme foi feito. Sim. Tô dizendo quando se passa a história, né? Então, assim, eles já tinham esse trabalho mais fomentado lá. A questão até de organizar, você vê que esses milionários de lá, eles têm isso. Aqui ainda a gente fica... A gente tem uma síndrome de pensar que o Brasil é... Claro, e dependendo do segmento, a gente é muito relevante, né? Mas quando a gente olha para a nossa participação no mercado financeiro, ela é em torno de não dá nem 2%. É 1980. 1980, né? A época da história. Tô falando. Em São Então, assim, Francisco. nos Estados Unidos eles já vivem essa cultura de finanças, de cuidar de alguém cuidar do teu financeiro, né? A gente também é muito... foi culturalmente... cresceu se adaptando à história de poder se aposentar dependendo da previdência do governo, né? Que tá falido já. Vocês não são da época da propaganda de banco de fazer poupança, galera. Abria conta em banco, vinha um cofrinho pra você botar moeda. Tinha propaganda, o governo fazia propaganda pra fazer poupança. Então era o que a gente, no máximo... Aí depois veio o plano Collor e... na poupança. Aí todo mundo morre de medo de poupança, né? Criou um receio. Teve até uma polêmica logo na semana da ata do Copom, né? O presidente, o Galípolo, ele deu uma cornetadazinha, né? Falando que poupança era o Robin Hood e as avessas. Mas, puxa, se vocês derem, assim, um Google aí, puxar propaganda antigamente de Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, sobre a questão da poupança, era propaganda, desenho animado, era assim. Porque, assim, o banco, principalmente esses estatais, né? Eles sempre usaram a poupança para fomentar o crédito imobiliário. Trabalhavam com o dinheiro do outro. A poupança... Uma das poucas coisas que melhorou agora, recentemente, né? Teve uma alteração agora. Foi para 1.600.000 e as taxas bem mais interessantes. A média de financiamento voltou para o patamar de até 80%, né? A gente ganhava de presente, e a taxa tias, de madrinha. Eu fui abrir uma caderneta. Nossa, maravilhoso. Muita gente tem só a conta poupança em si, né? Não tem nem a conta corrente. Caixa Econômica, então, nem se fala. Principalmente. A Selic hoje ainda é um bom investimento? O Tesouro Selic, você fala, ele é muito bom por conta da segurança, né?
mas você vai surfar aquela questão de colher um fruto proporcional àquela segurança, a lei do risco-retorno, né? Então, mas de falar de ser um bom investimento ainda é, mas cada dia ele mais... Não é o investimento. Ele é interessante para você ter dentro da sua carteira, né? Mas é como você mesmo disse, né? Nunca deixar os ovos tudo na mesma cesta. Né? Querendo ou não, qual que é o risco aqui? É o risco Brasil. Né? O risco Brasil, ele ainda é alto. Se ele não fosse alto, a gente não estava vivendo a uma Selic de 15%. Né? Então, assim, é saber ponderar. É um bom produto para, principalmente quem é conservador, ter um portfoliozinho da carteira. Também tem uma liquidez, né? O governo, ele te garante a compra. Não, por isso que eu falo, justamente porque a gente sabe que tem perfis de todas as formas. E como o pessoal está muito preocupado no que pode vir a acontecer esses próximos 2 anos, as pessoas estão preocupadas no que elas vão fazer com o dinheiro. Justamente, Tem gente preocupada até em não comprar outros imóveis com medo de se perder um imóvel. A gente lida com alguns empresários que têm medo de tentar continuar uma expansão da empresa por conta da incerteza do momento. Né? Exato. Mas, por exemplo, é igual a Agenor falou agora há pouco, da questão de financiamento de veículos. A gente tem parceria com a mesa do Banco Safra, que é a melhor para financiamento de veículos. E aqui em Balsas vive algo que a gente acha que seja atípico, né? Enquanto a gente vê uma queda na venda de veículos e nas fábricas uma queda na produção de veículos, aqui em Balsas não para de vender carro, né? Seja seminovos ou novos. Troca. É que na verdade assim, o brasileiro tem que ser estudado pela NASA e Balsas eu acho que passou da NASA. Tem que ser alguém lá de fora. Fora, tipo, Elon Musk pode ser que arrume um ET aí pra conversar com a gente a respeito. Mas assim, tem uma explicação que é relativamente lógica, que nós ainda somos uma cidade que estamos em crescimento. Sim. Bom, né? Então, assim, não vamos deixar essa pergunta sem resposta e esperando a NASA responder. Né? Porque, assim, faz parte de um cenário. Nós estamos surfando uma onda que é muito boa de crescimento. Espera que dure muitos anos aí. E aí esperamos ser uma sorriso do mundo. Não tem como ser diferente, porque nós temos, gente... se você passa uma semana ali na BR-230, em frente à Impasa, e passa na outra semana, você vê a diferença. Nossa. A cada semana, a diferença é muito grande. É assim, eu tenho passado pelo menos uma vez por mês, em média ali, e assim, eu cada vez me assusto. Sim, eu passei lá de frente 4 dias. Pois é, você já vê a diferença, né? Então, assim, e a gente vai ter o frigorífico, né? Então, assim, tem todo um cenário próspero para a cidade. E é interessante porque, assim, muitas pessoas podem tirar proveito disso, porque tem uma oferta de emprego, tem oferta de trabalho, tem oportunidades para prestadores de serviço, porque você não precisa ser necessariamente empregado da fazenda, empregado do agronegócio. Mas é a cadeia, né? É o número. Você usou uma palavra muito bonita, inclusive, que eu gosto muito, no teu negócio que você falou, o teu ecossistema, né? Então, o ecossistema de Balsas é muito grande. Verdade. A gente fala muito do agronegócio porque é o principal, é o pivô. É o que trouxe todo o resto, né? Mas é igual a vinda da Impasa, a questão do frigorífico se instalando e tudo. Então, Balsas tem trabalhado a agroindústria cada vez mais forte, né? Se você compara Balsas hoje, vamos comparar dentro do nosso estado, que é uma cidade agro, com uma outra que tem o mesmo número de habitantes que não é agro. Você vai ver a diferença absurda que é. Questão o giro. Não, e tudo. A questão até de médicos, de colégio, que tá chegando aí, não é só isso. A gente agora vai estar chegando uma escola internacional, que não tô fazendo problema, a Maple Beer tá chegando aqui. Essa escola só tem capitais, galera. Ou cidades muito grandes. E aqui vai ter. Aqui... Já vai começar 2026, né? Já tô fazendo matrícula. Então, pronto. O prédio já tá quase pronto. Então, assim, aí tu imagina. É uma realidade. É uma realidade, por quê? Mas se você pegar uma outra cidade que não vive dentro da bolha do agro, vamos dizer dessa forma, você pode comparar com uma outra cidade do mesmo tamanho de Balsas aqui no estado. Que você não vai ver isso acontecer. Você não vai ver isso acontecer. Verdade. Então, torçam o nariz como vocês quiserem pro agro, mas as cidades que têm o agro, ela é diferenciada. Verdade. E todo mundo tá ganhando com isso, né? Então, assim, é uma grande vantagem.
Agenor, Ronald, o que nós não falamos e que a gente deveria ter falado nesse bate-papo de hoje? Acho que o Ronald apresentou um portfólio assim como um todo, né? Só confirmar a questão do Safra em si, né? A gente é credenciado através da Taira Capital. A Taira Capital não é o nome de uma mulher, tá, gente? Porque eu perguntei. Eu sei a Taira. Ela é irmã do Eric Clapton, não, porque o nome é muito parecido. A Cíntia e o João, né? Esses são pessoas. Sócios da Taira. Acolheu eu e o Ronald de uma maneira bem carinhosa com a gente. Então a gente iniciou essa parceria aí com eles, acho que em julho. Foi, a gente E eles são uma empresa que eles fazem proteção, como que é? Eles trabalham em todo esse ecossistema da parte de investimentos. Né? Em parceria junto ao Banco Safra. Né? Eles também têm outras linhas que conseguem trazer o atendimento para o cliente de uma forma mais globalizada, né? De uma forma do que ele vai precisar. Então, se eu quiser eventualmente alguma coisa que não está necessariamente dentro do portfólio de vocês nesse momento, mas se eu falar, não, é isso que eu tô querendo, eu vi isso aqui, vocês têm os meios para chegar. Pra conseguir. Como a gente falou lá atrás, né? A gente tá aqui no centro e ao redor da gente vai ter como se fosse os GPS que vão ser nossos parceiros. Então, se a gente não tem, o que é muito difícil, espere um pouquinho que a gente acha. Se a gente não tem ainda, mas a gente consegue ir atrás, né? Tem parceiro que tem, né? A gente conseguiu manter também a parceria com a Uniban, né? A Uniban é uma empresa que tem mais de 20 anos aí, que só trabalha com consórcio, né? Gigantes aí. Então hoje a gente representa as administradoras Caixa, Banco do Brasil, as duas públicas, Itaú, Santander, CNP e a CNP no ramo das privadas. Então a gente vem fazendo um trabalho fantástico aí quando se trata de consórcio na cidade de Balsas. Coisa boa. Vem desmistificando muitas objeções, né, do cliente frente ao produto consórcio, né? E esse é um produto que é simples, é fácil, é acessível, mas é pouco conhecido, né? Na verdade não é que é pouco conhecido, mal a gente trabalhado. vê que ele é conhecido da forma errada. Perfeito. Porque essa semana eu fui abordado por um cliente. Agenor, eu tô negociando aqui com uma construtora, ela vai finalizar uma casa em 4 meses. E aí eu pesquisei uns financiamentos, achei muito caro, eu tô querendo pegar um consórcio em andamento. O cliente, ele já veio com a proposta. Tipo assim, já sabendo que ele precisa de um grupo já em andamento para contemplar. Aí ele recebi propostas de banco X e Y. Aí eu falei, beleza. Quando ele me falou a parcela, eu já achei estranho, porque tava muito baixa. Eu falei, cara, qual o prazo te passaram? Ele, não, 240 meses. Eu falei, infelizmente te passaram um grupo de informação. Sabe-se lá quando esse grupo vai fechar e vai ter caixa para... Eu acho praticamente impossível em 4 meses fechar um grupo e ter caixa suficiente para te entregar o crédito e você fazer a aquisição do seu imóvel. Então, assim, são esses clientes, assim, essas ofertas que almoço de graça que a gente acaba fácil demais, não. Que a gente acaba recebendo de alguns clientes e aí às vezes ele acaba fechando com um banco porque para ele é mais habitual ali, pra gente é uma coisa nova e daqui 6 meses ele volta e bate na porta, cara, aconteceu o que realmente você me disse. Na verdade é que no nosso mercado, quando você vê uma proposta boa demais pra ser verdade, não, em todo toma lugar. Cuidado, né? Todo lugar. E o que tem de golpe, você tem que ter dinheiro, né? A mesma coisa de você ver, tipo, o Elon Musk te mandando mensagem, te pedindo dinheiro. Então, assim... Teve ontem o caso... Não, te oferecendo antena de graça. O caso do aposentado, Clique né? no Que link. ele foi pego numa fraude, ele fez uma denúncia na cidade, no interior, que ele descobriu que ele estava sendo vítima de um golpe, que ele estava conversando com a Juliana Paz, seu filho. Ela mandou um ela de tava 30 mil reais, amando, assim. ele tava namorando com ela. Então assim, essas coisas não existem dentro do mercado, né? Então assim, outro produto que a gente até não falou, né? Que a gente tá trabalhando bem forte mesmo, é as linhas de crédito, tanto no consignado, crédito para antecipação de FGTS, né? Crédito via cartão Bolsa Família, né? Esses créditos voltados ali para consignação, né? O crédito consignado. Então a gente hoje tem dentro do escritório meios para poder atender essa linha, né? A gente pegou uma pessoa
pra tratar específica só para trabalhar aí, com porque isso. a demanda é alta. Eu imagino. O nosso tempo tava ficando muito. E aí escasso. pegou uma pessoa mesmo só pra tratar exclusivamente desse produto. É porque gera muita curiosidade, gera muito. Sim. E às vezes o público que vai precisar dessa linha precisa de uma atenção mais exclusiva. Sim. E geralmente quando ele vai nessas financeiras que tem porta de banco e tudo, a intenção do pessoal é só empurrar a venda e pronto. Então assim, O produto. o racional, né, do que a gente quer fazer é aquilo que a gente fala desde o começo, né? É fazer com que o cliente tenha uma boa venda, né? Fazer uma venda saudável para ele. Então, ter uma pessoa focada só nessa linha faz com que o aposentado, o pensionista, né? Ou o beneficiário lá de cartão Bolsa Família, esse tipo de produto, que é uma população mais sensível, ele vai acabar tendo um atendimento mais... públicos, que a gente tá é igual eu disse, se a gente ainda não atende, é só perguntar, que a gente vai atrás. E onde as pessoas encontram vocês? Vamos lá, a gente tem um escritório, a sede física, né? Fica aqui na Avenida Dr. José Bernardino, né? Número 119, na Galeria Dona Ana, né? Fica ali na parte superior, no piso superior, ali onde tem aquelas lojas Constância, TXC, né? Não é fazendo propaganda, mas Sim, porque realmente é referência, o ponto né? de Fácil, gente. Posto BR, BR Mania. soja, né? Então a gente fica ali na sala 103 dessa galeria, né? Mas a gente pode deixar aqui, né? Vai deixar aqui nosso Instagram, nosso telefone para entrarem em contato. Tá? Pode passar. Arrocha. Então o meu é @Ronald Mota com 2 Os. Ronald Mota, tá? E o telefone é o 99 98820 4060, né? O do WhatsApp. 8820 4060 20 40 60. Bem facinho aí. O meu Instagram é bem simples. Agenor Nogueira, tudo junto, e o underline no final. Telefone DDD 99, né? 988 46 30 30. Também. Esse é fácil. 8846 3030. É isso. De qualquer forma, todas essas informações a gente vai deixar disponível também, né? Na descrição dos vídeos, né? Da campanha. Né? Não só essa entrevista, mas a outra entrevista também está disponível nas nossas redes sociais. Tá lá no YouTube, tá também lá no Spotify. Então dá uma procuradinha lá que você vai encontrar. Rapazes, muito bom o nosso bate-papo, né? Mais um dia de aprendizado. Fiquei assustado com a hora, passa muito rápido. Muito rápido, né? A gente acha que não vai ter tanto assunto. A gente Começar fica a falar, curioso, aí a gente vai perguntando, uma coisa puxa outra. Bem isso. Recados finais. Bom, fiquem à vontade. Gostaria de agradecer o espaço aqui de vocês, né? Por receber mais uma vez eu e o Ronald, agora para tratar de uns novos assuntos, novos parceiros. E aí a gente está à disposição de vocês, de toda a população de Balsas e região, e pedir desculpa pela demora. Não, tudo certo. Mas e agradecer mais uma vez pela... Agradecer mais uma vez pela... Não, a gente passa a mensagem e responde. Eles respondem rápido. Nossa, mas ele respondeu rápido. Aí depois ele disse, não, depois eu te dou a resposta. Aí ele demorou pra responder. Eu falei assim, ele não tá conseguindo 10 dias pra me atender. Ou um ou outro não pode. Tá igual eu e você, Lara. Pra se encontrar. Tá batendo, tá, gente? Tem uma hora que cada uma tá num... Mas deu certo. Mas a gente agradece. Somos nós que agradecemos. A nossa expectativa é que no primeiro programa que vocês vieram tenha tido resultado para vocês, assim como tem para nós. Que para nós é o aprendizado, sabe? Para nós, para mim e para a Ediana é sempre o aprendizado. E que quando a gente consegue levar para as pessoas que muitas vezes não têm acesso, ela não sabe o que está acontecendo no mercado financeiro, para que essas pessoas tenham esse acesso. Então, gratidão mesmo. E bora trabalhar, né, gente? Vocês não vivem só sem ninguém trabalhando, não. Tá? Não, e principalmente porque é um assunto que interessa a todo mundo, né? Cuidar das finanças, fazer reserva, né? Então, é isso. Sucesso para vocês, né? Agradece. Continuem aí prosperando, né? Porque se vocês prosperam é porque os clientes também estão prosperando e a cidade também, tá todo mundo junto. E é isso, gente. Mais um Chama na Botina que chega ao final. Agradecemos por você ter acompanhado até agora. E lembra, né? Você pode ver esse episódio ou qualquer um dos nossos episódios desses últimos mais de 4 anos, né, Lara? Pelas nossas redes sociais. Então, @Rede Agro Mulher Mais, segue lá e acompanha. Tchau, tchau. Até o próximo. Valeu.